Espírito Santo, vinde no meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde no meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Anseias, eu bem sei, por salvação, desejo te banir a escuridão, abre pois de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta Santa Missa do 14º domingo do tempo comum. E no início desta celebração eucarística, reconheçamos nossos pecados, imploremos a misericórdia de Deus para que possamos participar dignamente deste santo sacrifício. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Entoemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas. Homens, por Ele amado, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. O pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Oremos.
Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado, o gozo das alegrias eternas, por nosso Senhor Jesus Cristo e vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Quero ouvir a palavra que transforma o meu viver, pra cantar um canto novo para o mundo. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou enviar-te, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Palavra do Senhor. Nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais no alto céus, como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Já é demais este desprezo.
Estamos fartos do escárnio dos ricaços e do desprezo dos soberbos. Nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não exalte demais. A este propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele me disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois, quando me sinto fraco, é então que eu sou forte. Palavra do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam:
de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, todo o povo de Deus, todos aqueles que também nos acompanham pela TVI, que está transmitindo ao vivo esta Santa Missa, bem como também os que nos acompanham pela internet. Hoje a Igreja celebra o 14º domingo do tempo comum. O Evangelho que a Santa Missa nos apresenta, São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Nesse texto do Evangelho, nós vamos ver uma situação interessante. Jesus, que retorna para a sua terra, Nazaré. Então o Evangelho começa dizendo, naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. E chegando lá em Nazaré, Jesus, ele, num dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. E aqui que está o interessante. Por quê? Porque aquelas pessoas ali da cidade onde Jesus cresceu e viveu, estavam acostumados a ver em Jesus como o filho do carpinteiro. Agora estão vendo Jesus pregando. Por quê? Porque aqui, no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo já está em seu ministério público, como assim é chamado, anunciando o Evangelho, a Boa Nova, anunciando o reino de Deus, pregando a palavra, fazendo sinais, curas, libertações, etc., etc. Então, até este momento, eles não conheciam, vamos assim dizer, este lado de Jesus. Então eles ficaram no primeiro momento admirados e até se questionaram, mas de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos, este não é o homem, filho de Maria, carpinteiro, e seus parentes estão aqui no meio de nós? Então eles se questionaram, como é que pode um do nosso meio, de repente agora estar falando bonito, vamos assim dizer, fazendo todos esses sinais, todas essas graças. Então no primeiro momento eles ficaram admirados, mas a admiração passou logo para um escandalizar-se. Aqui no versículo 3, no finalzinho, está escrito, e ficaram escandalizados por causa dele. Então, a admiração durou pouco. E ficaram escandalizados em ver aquele homem, podemos até dizer aquele jovem, embora Jesus já tivesse mais de 30 anos ali, aquele jovem que eles viram crescer, agora com toda esta sabedoria
para usar palavras que estão no próprio Evangelho. E daí Jesus diz: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. E Jesus também se admirou pela falta de fé deles. Então está aqui no versículo 6. E admirou-se com a falta de fé deles. Então o que o Evangelho quer nos mostrar para nós hoje? Quer nos mostrar que muitas vezes nós ficamos admirados com Jesus, admirados com o Evangelho, admirados, vamos assim dizer, com as coisas da igreja, com a fé da igreja. Mas a admiração passa e a vida de pagão continua do mesmo jeito. E a vida de pecado continua do mesmo jeito. Jesus ficou admirado porque eles não tinham fé. Então, na verdade, o Evangelho está nos falando hoje sobre a fé no Cristo vivo, no Messias, em Jesus, o Filho de Deus. Em Jesus, aquele que foi enviado pelo Pai para nos salvar. E aqui nós nos questionamos: como anda a nossa fé em Cristo? Como anda a tua fé em Cristo? E aqui nós não estamos falando simplesmente de uma fé natural. O que é uma fé natural, padre? É aquele crer que todo mundo tem. Todo mundo, de alguma maneira, crê em algo. Não, nós não estamos falando desta fé. Nós estamos falando da fé no Cristo. Da fé católica, da fé espiritual, vamos assim dizer. De aceitar Jesus como Deus, como Senhor e como aquele que vai transformar a minha vida. Conduzir a minha vida. Eu vou ser guiado, transformado pela palavra de Jesus, pela fé da igreja de Jesus. Exatamente esta fé é o que aqueles da terra de Jesus não tiveram. Eles não conseguiram dar este passo da admiração para a fé. E Jesus não pôde fazer muita coisa porque lhes faltou a fé. Não é muito diferente de nós, não, viu? Se nos faltar a fé, Jesus também não vai poder fazer muita coisa por nós. Não porque Ele não possa, não porque Ele não queira, mas porque a fé é extremamente necessária para podermos viver uma vida com Cristo e em Cristo. O problema nosso é que nós somos cabeça dura. Ainda bem que é a leitura que nos diz, né? A primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 2, versículos de 2 a 5, o profeta Ezequiel vai nos falar que Deus mandou ele, enviou ele ao seu próprio povo. Veja, aqui nós não temos Deus enviando Ezequiel para os povos pagãos, não. Deus enviando o profeta para o seu povo, para o povo de Deus, então. E Deus mandando o profeta dizer que o seu povo é um povo de cabeça dura, um povo rebelde, um povo de coração de pedra. E esta palavra, ela é muito forte. E se nós tivermos o mínimo de senso, nós deveríamos fazer uma reflexão. Será que eu não estou sendo cabeça dura na fé? Será que eu não estou sendo coração de pedra com Cristo? Será que eu não estou sendo rebelde? Porque, querendo ou não, todos nós sabemos e conhecemos a verdade do Evangelho. Mas somos cabeça dura porque continuamos na vida de pecado. Continuamos levando a nossa vida sem rezar. Continuamos levando a nossa vida de fé na igreja do jeito que sair, tá bom. Somos um povo de cabeça dura.
andaram-se os séculos, né? Porque aqui o profeta Ezequiel é lá do Antigo Testamento, né? Antes da encarnação de nosso Senhor, mas andaram-se os anos, os séculos, estamos nós aqui, no ano 2018, e parece que ainda estamos com a mesma cabeça dura do povo daquela época, com o mesmo coração de pedra do povo daquela época. Então diz a leitura aqui, ó, versículo 5, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Deus falando, bando de rebeldes. Olha, para Deus chegar a esse ponto, bando de rebeldes. Quer escutem, quer não escutem, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. O povo de cabeça dura lá da época de Ezequiel, é o mesmo povo de cabeça dura que não aceitou Jesus na sua terra, Nazaré. Tiveram ali diante deles o próprio Cristo encarnado. Ouviram a voz de Cristo ali diante deles, na frente deles, e ficaram escandalizados. Em vez de falar, vimos agora a salvação, vamos converter a nossa vida, vamos renunciar à vida de pecado, vamos seguir esse homem, vamos seguir o Cristo. Não, ficaram escandalizados e Jesus precisou ir embora sem fazer muito milagre. Cabeça dura. Mas será que também nós não estamos sendo cabeça dura? Como que nós vamos sair, por exemplo, desta missa que nós estamos aqui agora? No qual câmera que eu estou aqui? E você que está nos vendo? Não é por acaso que você está nos assistindo. Diante dessa palavra, como é que vai continuar a sua vida? Será que vamos continuar cabeça dura? Será que o padre também vai continuar cabeça dura? Será que nós vamos continuar coração de pedra? Será que vamos continuar sendo um bando de rebeldes? Jesus nos chama, Jesus nos convida para estarmos junto dele. A palavra de Deus diz, a vontade de Deus é a vossa santificação para a vossa salvação. A vossa santificação para a vossa salvação. Deus quer nos salvar. Deus quer nos santificar. A Bíblia nos diz que Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém seja condenado ao inferno. Mas por causa da nossa dureza de coração, por causa da nossa cabeça dura, por causa que somos rebeldes com Deus, podemos ter o grave perigo de nos condenarmos. Não por culpa de Deus, mas por dureza nossa mesmo. E daí, temos aqui esta bela segunda leitura, que é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo nos dá, eu posso até assim dizer, um testemunho. Porque a leitura diz que Deus permitiu que Paulo tivesse uma tentação fortíssima durante a sua vida. A ponto de São Paulo dizer que estas tentações era como um espinho na carne, espetado na carne dele, como um anjo de Satanás esbofeteando ele. E diz ele, palavras de Paulo, a fim de que eu não me exalte demais. Então Deus permitiu uma tentação fortíssima, que era um espinho na carne. Hoje em dia falaríamos, né, uma pedrinha no sapato, né? Mas um espinho da carne, o demônio esbofeteando ele, mas para que ele fosse humilde e não soberbo. E a leitura diz também que o próprio Paulo chegou a rezar, pedindo a Deus que Deus afastasse dele essa tentação. Então está lá no versículo 8 e 9. Né? A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor para que o afastasse de mim. Mas ele, Deus, disse-me, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Basta-te a minha graça. Deus falou, não vou tirar não.
Vai continuar com a tentação. Eu quero ver você lutar, Paulo. Eu quero ver você combater, Paulo. Não vou tirar, não. Busque a minha graça. Basta-te a minha graça. Buscando a minha graça, disse Deus a Paulo, você vai vencer a tentação. Você não vai vencer a tentação porque eu vou tirar ela de você. Não, vai continuar. Satanás vai continuar esbofeteando você, viu, Paulo? Vai continuar tentando você. E todos nós temos as nossas tentações. Todos nós temos os nossos pecados. Todos nós temos as tendências para os nossos vícios, sejam eles quais forem, de que área for. Deus não vai retirar a tentação. Deus não vai retirar como não retirou de Paulo. Mas as tentações podem se tornar, como diz São João Maria Vianney, uma grande oportunidade de demonstrar amor a Deus. Quando eu busco a graça de Deus, e com a graça de Deus, pela força do Espírito Santo, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, pela comunhão dos santos, pela Santa Eucaristia, pela fé da igreja, enfim, buscando a graça de Deus, eu consigo vencer a tentação, isso se torna um ato de amor a Deus. Um ato de amor a Deus. Então a leitura nos fala claramente, basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Uma só coisa nos basta na vida, a graça de Deus. E mais nada. Mais nada. Não precisamos de mais nada nesta vida e neste mundo, a não ser a graça de Deus. Podemos ter tudo o que o mundo pode nos dar. Se não tivermos a graça de Deus, não temos nada. Nada. Somos miseráveis, dignos de compaixão. Podemos não ter nada, mas se tivermos a graça de Deus, temos tudo, porque temos a graça de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus. Então o nosso esforço consiste exatamente em buscar a graça de Deus, em buscar em viver uma vida na graça, na bênção de Deus. A igreja nos ensina, né? Estar com a alma em estado de graça. Estar com a alma em estado de graça significa estar sem pecado. Estar com a alma pura. Estar com a alma pura. Por isso precisamos do sacramento da confissão para purificar a nossa alma, para estarmos na amizade com Deus, para estarmos na graça de Deus. Então, todo esforço empregado para que esta graça de Deus cresça, aumente em mim, é necessário. Todo esforço. Todo esforço. Nós, nos dias atuais, temos esta correria do mundo, né? E por conta desta correria, sejamos sinceros, não damos muita importância para a vida espiritual. Damos importância para todas as coisas, mas não damos a importância devida para a vida espiritual. E, no entanto, é a vida espiritual que irá nos salvar. No entanto, é a vida na graça de Deus que irá nos libertar dos infernos, irá nos levar para o céu. É a graça de Deus, a graça de Deus. É a graça de Deus. O Papa Francisco, ele, na sua última exortação sobre a santidade de vida, ele coloca como empecilho da santidade, um dos empecilhos, exatamente esta questão das pessoas ignorarem a graça de Deus e pensarem que por suas forças e seus méritos irão alcançar o céu. Não. Então, a tentação que Deus permitiu o apóstolo Paulo passar é para que ele não ficasse vaidoso, não ficasse com soberba, mas exercesse a virtude da humildade.
Então Deus sabe o que faz. De repente, para alguém muito orgulhoso e vaidoso, Deus pode botar aí um espinhinho na carne e fazendo com que você tenha, assim, o esforço de ser mais humilde, como o próprio Paulo diz. Daí ele completa no versículo 10. Eis porque me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor a Cristo. Veja, não são todas essas dificuldades por nada. São todas essas dificuldades, fraquezas, injúrias, perseguições, angústias, por amor a Cristo, por causa de Cristo, para ser fiel a Cristo, para ser fiel à igreja de Cristo, para ser um autêntico cristão. Todo esse sofrimento é para a salvação. Ele se compraz em todas essas fraquezas, perseguições, angústias, por amor a Cristo, por causa de Cristo. Pois quando me sinto fraco, é então que sou forte. Quando nós sentimos a nossa fraqueza humana, daí que se revela a fortaleza de Deus. Por isso que ele se sente forte quando ele está numa situação de fraqueza humana. É o inverso, né? Aqui é a lógica inversa, né? Quando nós somos fracos, quando aparentemente por amor a Cristo estamos aqui nessas situações de perseguições, fraquezas, angústias, mas por causa do Evangelho, por causa da fé da igreja, a gente pode se sentir fraco, mas daí que vai se revelar o poder de Deus. Aí que vai se revelar a fortaleza de Deus em nossa vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, todos nós que estamos aqui, todos que nos acompanham, todos que nos assistem, a palavra que Deus nos tem hoje é uma palavra para que nós realmente tenhamos uma fé viva e verdadeira em Jesus. Jesus, ele está sendo aquele que conduz a sua vida, ou ele está sendo um paralelo ainda na sua vida? Que lugar ocupa Jesus na sua vida? Que lugar ocupa a fé da igreja na sua vida? Que lugar está Jesus para você, para mim, para todos nós? Não adianta só admirar e depois se escandalizar no sentido de, é bonito, mas eu levo a minha vida do meu jeito. Não. Jesus não vai poder fazer muita coisa por você se você continuar deste jeito, se nós continuarmos assim. Mas, se sairmos da admiração e passarmos para uma atitude de fé viva e verdadeira, como homens e mulheres de fé, como um povo de fé, não cabeça dura, não coração de pedra, não rebelde, mas dócil à graça de Deus, dócil ao Espírito Santo, dócil à fé, então daí nós começaremos, pela graça de Deus, sem dúvida, a conquistar o céu. Concluo dizendo que nós precisamos passar da amizade com Deus para a busca da santidade. Lógico, a doutrina da igreja diz que quando no dia do falecimento estivermos na amizade com Deus, podemos merecer o céu, né? Teoricamente. E daí a gente se contenta com o purgatório. Graças a Deus, né? Graças a Deus, que já é o céu. Mas a nossa atitude aqui na terra não pode ser assim. Eu caindo no purgatório, ou indo para o purgatório, tá bom, é assim que o povo pensa, né? Não. Eu tenho que pensar, eu tenho que fazer de tudo, com a graça de Deus, pela fé em Cristo, para alcançar o céu, a santidade de vida. A santidade de vida. Então, deixemos o orgulho de lado, a soberba de lado, a vaidade de lado, o egoísmo de lado, e vamos com humildade diante de Jesus, nos colocarmos diante dele.
vamos aceitá-lo, para que Ele possa fazer muitas graças, muitos milagres. A fé é o requisito básico e necessário para que a graça de Deus age e transforme a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, com fé e confiança, professemos a fé. Creio em Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. com fé e confiança, façamos agora as preces dos fiéis. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa diocese, suas comunidades e movimentos, pelos acólitos, leitores e catequistas e pelos ministros extraordinários da comunhão, oremos. Pelos governantes de todas as nações, pelo progresso e bem-estar dos cidadãos e pela verdadeira paz e liberdade, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelo povo de Israel e seus vizinhos, pelos profetas que Deus envia a este mundo e pelos homens que se opõem a Jesus, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos que sentem a fraqueza da sua carne, pelos que lutam por ser puros e não conseguem, e pelos que sofrem perseguições por amor de Cristo, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos que na nossa comunidade não têm emprego, pelas famílias que podem gozar férias e por todas aquelas que não as têm, oremos. Ouvimos, Senhor. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo e na unidade do Espírito Santo. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer. Como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou igreja
gera fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos para que o meu e vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos, que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte, manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gorgone e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todos que partiram desta vida, colhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou minha paz, não leis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entregue em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
a fonte do viver, o pão e o vinho no altar sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo, partido por ti, faze isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu corpo, partido por ti, faze isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade.
por nada eu te deixaria. Nada, nada. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Não quero as honras, nem quero riquezas. Quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Não quero as honras, nem quero riquezas. Quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Oremos. Nós os pedimos, ó Deus, que enriquecidos por esta tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu gostaria, neste momento, de agradecer toda a equipe da TVI que está aqui, transmitindo esta missa. Essa transmissão faz parte de um bonito projeto da TVI, que é transmitir missas das paróquias da nossa diocese. Então, a todos que se esforçaram para esta transmissão, a toda a equipe da TVI, eu agradeço a presença e teremos outras oportunidades também para a transmissão da Santa Missa. E vamos agora, então, implorar a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Judas Tadeu, padroeiro desta paróquia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Como todos os domingos, nós vamos dar agora, então, algumas bênçãos. Vamos iniciar com as bênçãos sobre os enfermos e idosos. Oremos. Senhor Deus onipotente, que concedestes a estes vossos servos uma vida longa, derramai sobre eles a vossa bênção e santificai-lhes. Fazei-lhes sentir a vossa presença consoladora, de modo que ao recordar o passado, sejam confortados pela vossa misericórdia e ao olhar para o futuro, perseverem firmemente na santa esperança.
Ó Senhor, que passasses pela terra fazendo bem e curando os doentes, dignai-vos abençoar e santificar esses vossos servos enfermos. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Dai-lhes paciência nos sofrimentos e fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria por Cristo nosso Senhor. Agora vamos dar a bênção das famílias, dos casais e das crianças que podem vir aqui à frente. Vamos dar, no primeiro momento, a bênção dos casais. Então, você que celebrou o sacramento do matrimônio, mesmo que o seu esposo, a sua esposa não esteja aqui presente agora, pense nele, pense nela e vamos abençoar estes casais. Oremos. Senhor Pai Santo, que elevastes a tão grande dignidade e indissolúvel aliança matrimonial, tornando a imagem e símbolo da união nupcial de Cristo com a Igreja, abençoai e santificai com vossa bondade esses vossos filhos e filhas, que unidos pelo matrimônio imploram vosso auxílio e a intercessão da Virgem Santa Maria. Fazei que o seu amor se manifeste sempre nas alegrias e nas tristezas, ajudando-se mutuamente. Agora a bênção das crianças. As crianças olhem aqui para o padre, abram as mãozinhas para receber a bênção. Olhai também benignamente para estas crianças, que a fé da Igreja recomenda a vossa imensa piedade. E assim como o vosso Filho nascido da Virgem Maria, recebia de boa vontade as crianças, as abençoava e abraçava, e as propunha a todos como exemplo a imitar, assim também, Pai Santo, derramai sobre elas a vossa bênção e santificai-as, para que à medida que vão crescendo por meio da sã convivência com as pessoas maiores e com a assistência do Espírito Santo, se tornem testemunhas de Cristo no mundo e sejam mensageiras e defensoras da fé que professam por Cristo nosso Senhor. Vamos arrumar as mãozinhas, vamos olhar ali para a imagem da mãezinha, Nossa Senhora, e com fé e confiança, olhando para Nossa Senhora, vamos rezar. Ave Maria. O anjinho da guarda, Santo Anjo do Senhor. Amém. Muito bem, então agora nós vamos entregar um doce para cada uma das crianças. Mais uma vez agradeço a presença de todos e também, se eu estiver errado, vocês me corrigem, né? Mas também está gravado no YouTube, né? Quem quiser acompanhar ou reassistir, né? Quantas vezes quiserem, no YouTube TV Itapê, isso? 2? TV Itapê 2, também no Facebook e no site da TVI, né? Então, agradeço a presença de todos. E vamos cantar agora. Em cada passo, em cada prece, o menor gesto lá estará. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo sempre está. Nas minhas dores e alegrias, todo momento
mãe, sou todo teu.